informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia. Muito bom dia, produtor rural, bom dia, ouvintes da Rádio Grande FM. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, com o programa Grande FM Rural de hoje. Eu, Paulo Wagner, mais uma vez na apresentação, com os trabalhos técnicos do Éder Joffre, eu trago os destaques do programa de hoje. Bioinvasão, com aproximadamente 200 mil javalis, causa prejuízo a agricultores. Alimentos orgânicos renderam 4 bilhões de reais a produtores, dos produtores brasileiros no ano de 2018. Chuva deixa sertão verde, mas é insuficiente para a agricultura. Agrônomo fabrica água em Minas Gerais, controlando a vossoroca e também cuidando do solo. São os destaques do Grande FM Rural desta quinta-feira. Operação Páscoa Ford Via Sul. Até o Coelhinho está trabalhando para você sair de Ford zero. Ranger Limit 3.2 diesel 4x4 automática 2019 com taxa zero e saldo em 24 vezes. A picape eleita pela 4 rodas com o menor custo de uso e a única com 5 anos de garantia total. Ford Via Sul. Da compra à manutenção, sempre o melhor para você. Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Naviraí 3461-6001. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Segundo o Instituto Climatempo, na região centro-oeste, nesta quinta-feira, 25 de abril, o ar seco ganha força em Goiás e no Distrito Federal e as condições de chuvas diminuem. O sol brilha forte e também não chove no extremo leste do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o sol aparece, predomina e pode chover isolado a partir da tarde. Na região da Grande Dourado, segundo o Instituto Climatempo, hoje o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuvas à tarde e à noite. A temperatura deverá ficar entre 20 e 33 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores. E agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. A cotação agropecuária, de acordo com dados da AgroLink, conta com os seguintes números nesta quinta-feira. O preço do boi gordo segue sendo cotado de forma estável a R$ 143 a arroba na região central de Mato Grosso do Sul. Já a arroba da vaca gorda em Dourados segue sendo vendida também de forma estável a R$ 131. A soja está sendo vendida em leve alta, cotada a R$ 68 a saca em Carapó. O milho em Ponta Porã é comercializado a R$ 27 a saca. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro
agro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa a Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A invasão de javalis está causando prejuízos para agricultores e ameaça também a suinocultura em Santa Catarina. Estima-se que cerca de 200 mil javalis estejam circulando pelo estado. O cenário do interior catarinense é exemplo mais drástico do estado causado pelo animal, que está presente em pelo menos 563 municípios brasileiros. Atualmente, o javali é o único animal cuja caça é permitida no país. Em 25 de março, uma nova portaria do IBAMA regulamentou o uso de cães para o manejo da espécie e informatizou o sistema de autorizações para controles. As medidas são vistas com bons olhos pelos produtores rurais e pesquisadores que reclamavam da burocracia do sistema antigo. O javali é uma das 100 espécies invasoras mais perigosas para a biodiversidade, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Desde 2013, a caça e controle do animal é legalizada em todo o território nacional pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Antes disso, o controle já acontecia de forma experimental, desde 1995 no Rio Grande do Sul. As estratégias para controlar a espécie também podem afetar populações de animais nativos, como o queixada e o cateto, que são confundidos com javalis pelos caçadores. Reservatório de doenças que podem acometer os porcos domésticos, os javalis também são uma ameaça aos status sanitários do estado, que concentra 26% da produção nacional de suínos. Para enfrentar essa bioinvasão, já existem 3.868 caçadores aptos a abater o animal em Santa Catarina. O número, no entanto, é considerado insuficiente para conter a rápida reprodução e o potencial de dispersão desta espécie. O mercado brasileiro de orgânicos faturou o ano passado 4 bilhões de reais, resultado 20% maior do que o prejuízo registrado, do que foi registrado em 2017, segundo o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, que reúne cerca de 60 empresas do setor. Já o mercado global de orgânicos, sob a liderança dos Estados Unidos, Alemanha, França e China, movimentou o volume recorde de 97 bilhões de dólares em 2017. O balanço foi feito pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica e divulgado em fevereiro. De acordo com a Federação Internacional, estão identificados cerca de 3 milhões de produtores orgânicos em um universo de 181 países, e a agricultura orgânica cresceu em todos os continentes, atingindo área recorde de 70 milhões de hectares aproximadamente. O Brasil é apontado na pesquisa como líder de mercado de orgânicos da América Latina. Contudo, quando se leva em consideração a extensão de terra destinada à agricultura orgânica, o país fica em terceiro lugar na região, depois da Argentina e do Uruguai, em 12º no mundo. Na América Latina, a produção se estende por 8 milhões de hectares, o que corresponde a 11% da área mundial destinada aos orgânicos. Numa extensão de terra, o Brasil cresceu mais de 204 mil hectares em 10 anos, atingindo em 2017 1,1 bilhão de hectares. E o sertão está do jeito que o nordestino gosta de ver. Nesta época do ano, a vegetação que parecia estar morta renasce, mas a exuberância da caatinga nem de longe representa fim de um problema bem conhecido por lá. Agora que o período chuvoso já passou, é possível perceber que não foi suficiente para as plantações se desenvolverem e nem para encher os reservatórios de água. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, 1,6 milhão de pessoas foram afetadas pela seca no estado, sendo 700 mil só na região do sertão. Lá choveu 10% menos do que o esperado para este ano até agora, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima APAC. Os prejuízos provocados pela seca em todo o Nordeste já chegam perto de 3 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Por outro lado, a Caatinga conseguiu se recuperar e está florescendo. Este cenário de contraste caracteriza o fenômeno que os especialistas chamam de seca verde. Assim que pôde, o engenheiro agrônomo Marco Túlio Paolonelli comprou uma fazenda com vossoroca em uma cratera que se abre no solo, que pode engolir propriedades inteiras. O pai dele disse:
não compre, você vai quebrar. Por enquanto não quebrou, pelo contrário. E mais, foi a partir daí que ele começou um trabalho de preservação que hoje chama Fábrica de Água. A formação do solo da fazenda de Uberaba, lá em Minas Gerais, com rochas de 76 e 65 milhões de anos, compõe o lugar ideal para se achar dinossauro, segundo o geólogo Luiz Carlos Ribeiro, mas a terra também é propícia para erosões. As rochas são formadas por grãos de areias e quartzo, que são solos basicamente qualquer fluxo agoso descola o grão e vai havendo a infiltração, que vai aprofundando até formar um sulgo primário. A partir daí, com o movimento da água superficial, esse sulgo vai se aprofundando até formar uma cratera, que a gente chama de vossoroca, explica o geólogo. Resolvido o negócio do gesso, Palionelli foi cuidar de fazer renda também em 1,6 mil hectares de terra. Mexe hoje com leite tipo A, com gado de corte, produção de móveis e móveis de eucalipto plantado na própria fazenda. Mas o trabalho que ele mais valoriza é a chamada Fábrica de Água. Começou há 36 anos, quando teve de encarar vossorocas da primeira fazenda que comprou. 2 vossorocas com até 12 metros de profundidade em sua propriedade. Hoje nascem árvores e dali ele faz a produção para a sua fazenda. Pesquisa da bioinformática do Instituto Erlan, do EI, no Reino Unido, usando uma estratégia baseada em dados de trigo, encontrou o primeiro gene associado à conversão gênica em plantas, marcando um passo importante na iniciativa global para projetar o futuro do trigo. Com isso, será possível converter rapidamente traços defeituosos para novos. Segundo eles, uma maneira de quebrar essas regiões interligadas é a recombinação, o processo de rearranjo genético que vê segmentos cromossomos emparelhados trocados por meio de eventos cruzados. Outro processo que pode ter efeito similar é, ao romper a ligação, é a conversão do gene, que essencialmente vê uma versão de gene sendo convertida em outra durante um reparo de quebra de DNA da fita dupla. O produtor ou professor Anthony Hall, que liderou o projeto, disse que o trabalho anuncia uma nova fronteira de pesquisa no trigo. Pesquisadores uruguaios adaptaram um maquinário para liderar cápsulas contendo ovos de vespa, que na eclosão irão combater pragas e reduzir a necessidade de uso de agrotóxicos. Eles são implantados em um campo plantado de soja não geneticamente modificada. A soja é a principal cultura do Uruguai, sendo que o país plantou 1 milhão de hectares de soja geneticamente modificada e cerca de 11 mil hectares de soja transgênica. A maioria dos produtos transgênicos é exportado para a China, onde é utilizada para alimentar porcos e frangos. A China importa cerca de 90 milhões de toneladas de soja transgênica a cada ano e consome 15 milhões de toneladas de soja não transgênica, a maior parte produzida no país. O governo uruguaio espera que o país faça seu primeiro embarque de soja não transgênica para a China neste ano, uma possibilidade que já dura anos, disse Chino Enzo Benec, ministro da Agricultura e Pecuária do Uruguai. Em 2016, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa realizou um experimento com as vespas na agricultura brasileira. No entanto, a pesquisa era direcionada para a cultura do milho e não para a soja. A adubação eficiente dos cultivos é considerada chave na produtividade e tem tornado um desafio para o produtor, especialmente devido às mudanças climáticas do solo em algumas regiões. Neste cenário, a fertilização biológica, que favorece a absorção de nutrientes, reduz a perda dos mesmos e melhora as condições do meio e aparece como solução para os agricultores. Outro ponto detectado pela pesquisa, pelos especialistas, é a liberação protegida de nutrientes, visto que o fertilizante possui uma proteção orgânica que, ao ser aplicado em determinadas fases, disponibiliza os elementos conforme a necessidade do momento do cultivo. Além de protegida, a liberação pode ser considerada inteligente, pois em cenários adversos de estresse fisiológico, os nutrientes permanecem estabilizados, preservando-se para o futuro. A cooperativa Canda, com 54 anos de existência, oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas para sua melhor colheita. A Canda tem tudo que a sua propriedade necessita para o dia a dia, com assistência técnica especializada presente no campo. Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. E na Canda você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos para o seu rebanho. Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganha um brinde. Canda, Marcelino Pires 5.285, Vila Industrial. Telefone 3416-4900.
Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. E na nossa sala de visitas desta quinta-feira vamos trazer uma entrevista com Miguel Ivan Lacerda. Ele é diretor de biocombustíveis do MME e vem falar sobre a reta final da implementação da RenovaBio. Maior produção de etanol, com menos emissão de gás carbônico na atmosfera, as usinas ganhando mais produção, mais consumo e consumo mais barato. É mais ou menos o que o RenovaBio deseja para a sociedade brasileira a partir de janeiro do ano que vem. Vamos a Brasília, então, saber um pouco mais disso. E aqui conosco, lá direto de Brasília, esse sim que a gente pode falar que entende RenovaBio, porque foi lá dele que saiu as primeiras ideias, o primeiro plano desse desenvolvimento, há cerca de 2 anos mais ou menos, né, Miguel? É sim, na verdade o Conselho referenda as metas do Comitê do RenovaBio. Eu presido o Comitê do RenovaBio e esse comitê é um comitê técnico que indica, ele lista razões técnicas, nós temos um modelo matemático que define qual que é a melhor meta. Na verdade, em julho vai haver uma ratificação das metas que a gente já fez no ano anterior. A nossa ideia é não dar nenhuma surpresa. A gente tem uma oscila a quantidade de meta, porque vai depender se teve problema na produção de biocombustível, ou se teve um excesso de demanda, ou se aconteceu alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer agora, até o meio do ano, é só ratificar as metas que já são públicas. A gente testou novamente esse modelo matemático para definir essas metas. Perfeito. Vamos aqui relembrar, então, essas metas, Miguel. Sim, você tem as metas aí? Porque eu não me lembro, não. Não, temos várias metas, né, Miguel? Para várias... Que é decenal. Você tem uma meta que é decenal, tem um número lá, tem números que variam para cá, é uma tabela grande no site do Ministério. E você tem os números que são anuais. E esses números anuais variam em 3 números. É uma banda de cima, uma banda média e uma banda de baixo. Obrigado por sua audiência. Ficamos por aqui. Até logo. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133.
E é desta forma que encerramos o Grande FM Rural desta quinta-feira, mandando um grande abraço para você que nos acompanhou através dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Dá o seu like, compartilha, curte aí o nosso programa para você também sempre ficar informado quando o programa for ao ar. Obrigado pela sua audiência aqui conosco. Eu, Paulo Wagner, na apresentação, com os trabalhos técnicos do Éder Joffre. Bom dia, ouvintes da Grande FM. Bom dia, produtor rural.